Oi pessoal, a gente está aqui de novo na matemática 5, fazendo a correção daqueles exercícios que nós deixamos para frente, que estava enroscando lá o áudio junto com o vídeo, tá? Então estamos aí na página 75 no livro 2, tá? E aí aquele esquema, algumas questões eu vou passar um pouquinho mais rápido, enquanto que outras eu passo aí um pouquinho mais devagar. Bom, primeira questão, resumindo o enunciado, que é ser tranquilinha, ele fala de uma tal de 900, uma certa manobra feita por aí. Então esse 900 refere-se aí a quantos graus são feitos, né? E aí lembrando que a gente tem uma volta a 360 graus, então aqui para você descobrir quantas voltas são dadas, você pega o 900 e divide por 360, tá? E aí acaba dando 2 voltas e meia. Alternativa D, a alternativa correta dessa primeira questão. A segunda questão, ela fala para você aí uma sequência de soma de senos com números associados com π e fala para você terminar essa soma quando você chegar num n par, mas que seja menor do que 100. Então o truque aqui, ó, é você pensar no seguinte, ó, deixei indicado aqui o seguinte: o seno de x ele vai ter o mesmo valor do seno de 2x, ou o seno de 2π somado com x, da mesma maneira que vai estar sendo igual ao seno de 4π mais x. Lembrando aí, ó, sempre quando a gente está dando um giro de 2π, a gente acaba caindo no mesmo lugar. Então quando eu estou colocando aí, ó, seno de 2π, seno de 4π, seno de 6π, somado com o argumento x aí, eu acabo caindo sempre na mesma posição, tá? E isso vai dar sempre o mesmo valor do seno de x, tá? Então eu indiquei aqui, ó, quando o seu n for par, você acaba sempre caindo no mesmo valor, que é o primeiro cara, que é o seno de x. Agora, quando você tem os n's ímpares, então aqui na segunda linha, ó, seno de x mais π, seno de x mais 3π, seno de x mais 5π, esses caras também estão caindo no mesmo lugar. Só que agora você está trabalhando com n ímpar, né? 1, 3 e 5. E aí o que significa isso? Que você está parando num valor que está lá no quadrante negativo. Então você tem aqui esse valor de seno de x mais π pode ser relacionado também com o valor do seno de x. Só que aí, como tem uma diferença de π radianos, você vai estar trabalhando com o seno no valor negativo, tá? Então quando os n's forem ímpares, você vai ter aí o valor do argumento do ângulo, vai te dar um resultado com menos seno de x na frente, tá? E aí, a última linha, só para você entender o que está acontecendo, tá? Então a gente começa, ó, com o seno de x, vai somar o seno de x mais π, o seno de x mais 2π, seno de x mais 3π e o seno de x mais 4π. Só com esses 5 termos que eu escrevi aqui, já dá para você ter uma noção do que está acontecendo. Ó, seno de x mais π é menos seno de x. Seno de x mais 2π, ele é seno de x. Então esses dois juntos acabam dando zero. A mesma coisa acontece com os próximos dois. Como a nossa conta é indicado que você vai terminar ela com um n valendo um número par, então você consegue fechar o parzinho aí do anterior sendo ímpar com o seguinte sendo par, para dar zero esses dois juntos. E quem vai ficar sem par é o primeiro elemento aqui da sua soma, o seno de x. Então por isso o resultado dessa soma acaba dando seno de x. E aí a questão 3 aí que vocês perguntaram, eu comecei a explicar, mas aí ficou muito ruim a internet e a gente acabou parando de falar. E essa questão, essa questão foi meio chatinha para resolver, porque eu fiz do jeito que eu expliquei para vocês lá, quando estava dando as dicas, deu o resultado certinho aqui, uma alternativa, e aí quando eu fui montar o PowerPoint com a explicação, a figura não batia. Fui resolver de novo, e aí não estava dando mais certo. Eu fiquei pensando o que estava acontecendo, né? E aí o que eu tinha falado para vocês, não tem nada a ver do que a questão está falando. E o que a questão está falando também não. Depois que eu vi o gabarito da resolução, não consegui encontrar no enunciado alguma coisa que justificasse essa coisa, né? Achei que ficou meio
mal elaborada essa questão para poder explicar isso. Então, só lembrando o que eu falei para vocês, ó. Eu falei o seguinte: vai ter uma linha reta, apareceu aqui para vocês, é uma linha escura na apresentação, e aí eu falei, ó, imagina que ela vai fazer um giro até chegar no ponto M, aqui, ó. E aí você vai calcular quanto que andou nesse caminho. Então eu coloquei uma circunferência gigantesca aqui, só para indicar para vocês o que estava acontecendo, né? O que eu falei para fazer, que era para calcular daqui, dessa ponta aqui como se fosse o 0 grau, e tivesse indo aqui para baixo, ó, esse arco de circunferência até chegar ao ponto M. Tá? Fiz os cálculos usando o trapézio que apareceu aqui e acabou dando um dos resultados. Mas quando eu fui montar a figura depois, acabou não batendo. Aí quando eu fui procurar o que seria a resposta, é uma coisa muito mais... Quer dizer, eu vou montar aqui, é uma coisa muito mais trabalhosa de montar a resolução, mas eu não achei alguma coisa que justificasse que tinha que ser feito desse jeito. Então, ó, coloquei o desenho aqui de novo. Tá? O que a gente vai fazer, ó, é isso aqui. Você vai ter um tamanho original, então fiz maiorzinho aí. E aí, inicialmente, essa corda totalmente esticada, ela vai, ó, até essa partezinha. O que você vai calcular aí é quanto dá, ó, esse arco desse ponto P aqui, vindo até esse pedacinho de cá. Tá? A primeira coisa que vai acontecer. E aí que vem a parte que eu acho complicado, que no enunciado não consegui entender alguma coisa que dissesse isso. Para mim está faltando alguma informação aqui que garantisse isso, né? Então agora, quando ela chega aqui, ó, como está mantendo a corda sempre esticada, esse ponto P aqui, ó, ele vai virar um novo centro de circunferência. Então agora você vai continuar girando aqui para baixo e a sua circunferência vai estar nova corda que vai girar até chegar, ó, nessa vertical, encostando aqui na vertical que tem o ponto C. E aí você teria mais um arco de circunferência, que eu fiz aqui em vermelhinho tracejado, ó, que é esse pedaço aqui, para você calcular. Então, você começa com uma circunferência grande, anda um trecho. Tem uma circunferência aqui intermediária, anda mais um trecho. E quando chega no ponto C, esse tequinho que tem aqui, ó, ele vai girar até chegar ao ponto M. Os raios mudam. Tá? É como se você estivesse contornando aí, tipo enrolando a corda ao longo desse trapézio. Então você vai enrolar a corda. Tá? E a questão, pelo menos no enunciado, não fala que está enrolando, né? Ele fala que você vai ter a corda sempre esticada e que vai estar no mesmo plano da placa. Mas para mim uma placa é uma coisa muito fininha, então não daria para você enrolar a corda do jeito que está sendo enrolada aqui. E as resoluções que falam sobre essa questão é dessa maneira, que você vai enrolar fazendo essa corda nessas 3 etapas. Tá? Então são 3 arcos de circunferência. Teoricamente é fácil. Então fiz aqui de novo a figura do trapézio para mostrar os tamanhos. Ó. Então ela começa aqui a minha corda com 40 centímetros. Como é que eu sei que são 40 centímetros? Por causa do trapézio. Retângulo. Como é um trapézio isósceles, os dois aqui da base maior são 60 graus, os dois da base menor são 120, e aí completando os ângulos para fora desse trapézio, seguindo as linhas da corda. Então aqui eu tenho um 30 graus, tá, entre a linha vermelha e a linha inicial da corda. Entre a base menor e o prolongamento da onde a corda está, eu tenho 60 graus.
E o meu último trecho aqui do azul, quando esse pedacinho bate no ponto C e faz o último arco, tem os 60 graus. E aí ponta em forma de 2π vezes R, está para 360, e o arco que eu quero está para o ângulo denominado. Então a primeira conta com 30 graus e ângulo e raio de 40. Esse trecho aqui de cima dá 20π sobre 3. O segundo trecho é um raio de 20 centímetros na circunferência e o ângulo de 60. Aí eu chamei de y o tamanho do arco. Coincidentemente também dá 20π sobre 3. O terceiro trecho é esse trecho de azul aqui, que vai girar até o ponto M. E aí o seu raio são de 10 centímetros e eu chamei o arco de Z. Então tem um Z agora de 10π sobre 3. Somando os três arcos, eu chego em 50π sobre 3. Tá? Que essa vai ser a resposta. Então essa aqui é meio chatinha aí, porque ele está falando que você vai ter que pegar essa corda e ela vai contornar como se você estivesse enrolando aqui nesse trapézio. Mas, infelizmente, olhando o enunciado, não dá para ter essa sacada de primeira, né? Tem que ficar pensando um pouquinho para tentar entender qual caminho ser tomado. Questão 4. É uma questão parecida com a primeira, né? Onde ele fala de 540 graus e de 900 graus. Então, nesse caso aqui, você tem que dividir por 360 e ver quantas voltas inteiras você dá. No caso aqui você não consegue dar voltas inteiras, mas você dá uma volta e meia e depois 2 voltas e meia, com 540 e com 900. Aí, na página 78, a gente começa a fazer as contas envolvendo aí as relações trigonométricas, somas de arcos, tá? Então aqui você quer calcular quanto que vai ser a distância entre os pontos A e ponto P, sabendo que você tem uma distância, aqui no caso, no chão de 5,6 km e o ângulo aqui é de 15 graus. Então a primeira coisa que você vai fazer é calcular quanto que é alguma coisa relacionada com esse 15. Então como eu tenho cateto adjacente, que é esse no chão, 5,6 km, e quero calcular de A para P, e esse A para P vai ser hipotenusa, então eu tenho que calcular o cosseno de 15 graus. Tá? Então, o cosseno de 15 graus, eu vou calcular a partir do cosseno de 45 menos 30. Poderia ser 60 menos 45, dá na mesma. Tá? Então, cosseno de 45 menos 30, pela formulinha dos arcos do cosseno fica cosseno de 45 vezes cosseno de 30, mais seno de 45, seno de 30. Substituindo já e deixando no finalzinho, eu chego então que o cosseno de 15 é raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Tá? Não dá para fazer mais nada além disso daqui. Com esse valor de cosseno, agora a gente vai fazer cosseno igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Então aqui em cima, cosseno de 15, cateto adjacente é 5,6, chamei a hipotenusa de x. Troquei o cosseno de 15 pelo raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. E aí, o outro lado continua igualzinho. Quando eu inverto, quando multiplico em cruz e já isolo, vai ficar assim, o x, que é a minha resposta, é 5,6 vezes 4, dividido por raiz de 6 mais raiz de 2. Só que aqui a gente não tem alternativa que fica dessa forma. E também não é correto deixar a resposta com radical embaixo. Então aqui tem que racionalizar. E quando você tem uma soma de radicais, você multiplica aí pelo conjugado. Então o que é o conjugado? É inverter o sinal que está aqui no meio. Nós vamos multiplicar em cima e embaixo da fração por raiz de 6 menos raiz de 2. Então, em cima e embaixo por raiz de 6 menos raiz de 2. E aí você vai ter então que a parte de baixo, tá, ela vira um produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que vai ficar 6 menos 2. Aí esse 6 menos 2 dá 4. E esse 4 de cima, que estava lá multiplicando, que eu não fiz a continha, ele simplifica. O que vai sobrar é o 5,6 e o parênteses da racionalização, que sobrou aí, que foi lá para cima. Raiz de 6 menos o raiz de 2. Tá? E então, no caso, alternativa B, alternativa correta.
Na questão 2, considere um retângulo ABCD em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC, sendo M o ponto médio de BC e N o ponto médio de CM, a tangente do ângulo MAN é igual a quanto? Então aqui, ó, montando o desenho. Acabei colocando na vertical, tá? Mas não tem problema. Então aqui, ó, retângulo A, B, C e D. Do ponto A sai uma linha para o ponto M. O ponto M é o ponto médio aqui do CD. Então, se é o ponto médio, está dividindo ao meio. Podia ter colocado X e X. Mas como ele fala do ponto N sendo o ponto médio de C para M, então aqui eu também tenho mais uma divisão. Então eu comecei pelos menorzinhos. CN e NM chamei de X. E aí esses dois juntos dão 2x, que é o tamanho do outro lado. E aí o lado CB, que é igual ao lado AD, ele vai ser aí, ó, metade do lado AB, que é o que a questão fala aqui, né? AB é o dobro de BC. Então, se aqui em cima são 4x, aqui na vertical são 8x. A questão pede para calcular a tangente do ângulo MAN. Nesse desenho eu chamei de alfa, é esse fininho que tem aqui, tá? E aí eu completei a figura com mais dois ângulos. O ângulo beta, do triângulo aqui da direita, e um ângulo Y, que é todo mundo aqui, tá? Como se não tivesse essa linha de A para M. Então aqui, ó, o que eu estou vendo só pelos ângulos aqui? Eu sei que o Y é a soma do alfa com o beta. E como eu quero calcular o MAN, no meu desenho é o alfa, eu isolo o alfa nessa relação. Então eu sei que o alfa é o ângulo Y menos o ângulo beta. E agora eu vou recorrer à formulinha da tangente, tá? Então eu sei que tangente da subtração é a subtração das tangentes dividido por 1 mais o produto das tangentes, tá? Substituindo, os triângulos que eu desenhei aqui já me servem para calcular quem que são as tangentes do ângulo Y e do ângulo beta. Do ângulo Y são 3x sobre 8x, enquanto que do ângulo beta, 2x sobre 8x. É o que apareceu aqui. E a tangente de y menos beta, na verdade o y menos beta é o alfa, tá? Então aqui já está isolado o que eu quero, só tem que desenvolver essas frações que aparecem do lado direito, tá? Então é um matematiquês mais chatinho aí, tá? As passagens estão aqui. Simplifica os valores de x, tá? Faz o MMC aqui embaixo e soma. E aí que eu já fiz, na verdade, a inversão para fazer a multiplicação. E aí tem a simplificação no final, dando aí a tangente do alfa como sendo 4 sobre 35. Tá? Então é mais continhas de mais e menos aí com frações, mas tomando cuidado com a notação não tem erro. Alternativa C, alternativa correta. A questão 3, a mesma ideia da questão anterior, tá? Então você tem aí, ó, ângulo alfa e ângulo beta. Você sabe que pelo desenho, ó, a tangente de alfa mais beta é 5, soma os dois valores aqui, sobre 4. E a tangente de alfa, 2/4. Coloquei aqui embaixo. A questão pede a tangente de beta. Então você vai usar, no caso aqui, a equação que ele te deu, substituir aqui os valores de tangente que você tem, que no caso é a tangente da soma e a tangente do alvo. Eu acabei substituindo sem simplificar, tá? E aí sobra na equação a tangente de beta. Tá? Quando for fazer a continha, toma cuidado que aqui tem muita multiplicação de frações e somas com MMC. Tá? Então aí você tem que tomar cuidado com essas passagens. No final de tudo aqui, tá? Estou mostrando devagarzinho as passagens. No final de tudo aqui,
você chega na tangente de beta como sendo 6 sobre 13. Tá? Os únicos cuidados que tem que tomar aqui é no começo, quando você faz a multiplicação em cruz, que depois tem a distributiva, e aí você tem tangente de beta dos dois lados, que vai ter que fazer uma soma a partir de MMC. Na questão 4, você tem aí tamanhos relacionados e pede para você tangente do B. Aí perceba, o B também não está num ângulo de 90 graus, então não dá para você fazer o tamanho do oposto pelo adjacente, não dá para fazer isso. Você tem aqui, ó, entre a linha AD com a linha BD, você tem os 90 graus para poder fazer oposto e adjacente. Então você tem que dar um jeito aqui de novo de fazer a tangente da soma. Tá? Vai ser parecido com a questão anterior. Então aqui você sabe, tangente do A vai ser meio dividido por 10. O meio por causa da diferença de alturas, 2,30 com 1,80. Subtraindo as duas, é o tamanho de CD. Os 10 metros é a base que está aqui embaixo. Aí a tangente da soma é de D até B, tamanho total, que vai dar 3 metros. E aqui de novo o AD, que são 10 metros. Apareceu aqui. Então esses dois valores você está tirando a partir do desenho, das medidas que ele te deu. Aqui a terceira passagem é substituir na fórmula igualzinho a gente substituiu na questão anterior. Você tem a tangente da soma e tem a tangente de um dos dois ângulos. E você vai calcular a tangente do ângulo que está faltando. Tá? As passagenzinhas desses têm os números um pouquinho maiores, um pouquinho mais chatos, mas nada impossível aí de resolver. Tá? No final, então, vai te dar que a tangente de B é 50 sobre 203. Alternativa C novamente. Na sequência, a gente tem as transformações chamadas arco duplo e arco metade. Eu mostrei as definições aqui do arco duplo. Tá? Arco metade é meio raro aparecer probleminhas e nem tinha exercício sobre isso também. Mas a ideia é que você vai ter que fazer uma transformação aqui parecida com o que eu fiz. Então, ó, pegando a fórmula de soma de ângulos, seno de A mais B, que a gente acabou nem usando, porque a gente usou mais isso de tangentes, né? Seno A, cosseno B, cosseno A. Suponha que o B tenha o mesmo valor do ângulo anterior, do ângulo A. Então ficaria, ó, seno de A mais A, e onde tem B na fórmula, acaba virando um A. E aí resolvendo o parênteses, ó, o 2A aparece aqui, e esse termo da soma, ó, seno cosseno de A, fica igualzinho esse de cá também, seno cosseno de A. Então aparece para a gente duas vezes seno A cosseno A. Então aqui é a formulinha do arco duplo. Tá? Então a gente fez o ângulo virar dois caras iguais e fez uma soma sobre isso. Tá? Para o cosseno a mesma ideia. Ó. Aqui a primeira linha do cosseno é a fórmula que a gente já estava usando da aula passada. O ângulo B você troca pelo A para ter um arco duplo, A mais A. E na formulinha também acontece a mesma coisa. Tá? Só que agora é cosseno com cosseno, te dá um cosseno ao quadrado, e seno com seno, te dá um seno aqui ao quadrado. Tá? Então essas duas formulinhas em vermelho são as formulinhas do arco duplo. O que seria então o arco metade? O arco metade seria você pegar esse ângulo 2A e dividir ele por 2, por exemplo. Porque se você dividir esse ângulo por 2, esse ângulo A que está aqui do lado direito e esse outro ângulo lá do lado direito também é dividido por 2. Tá? Então acaba misturando um argumento de ângulo sendo pela metade. Tá? Só que na apostila eles simplesmente apresentam para vocês formulinhas que só tem o cosseno. Então o que ele faz na verdade? Ele pega a fórmula do cosseno aqui e onde tem o seno ao quadrado, ele transforma em... onde tem o seno ao quadrado, ele transforma em cosseno ao quadrado através da relação fundamental. E aí você tem uma formulinha de cosseno de 2A totalmente escrita em forma de cosseno. E aí ele aplica as transformações de cosseno para seno e de cosseno e seno junto à formulinha da tangente. Tá? Aí ficam 3 fórmulas só com cosseno, mas não tem necessidade de
de fazer isso, você pode trabalhar com essas duas mesmo, usando as configurações do problema igual a gente tinha feito, fazendo as transformações separadinhas uma da outra, tá? E aí nos exercícios, ó, começa a aparecer coisas desse tipo. Questão número 1 da página 80, ó. Ao saltar de um avião que sobrevoa o ponto A, um paraquedista cai e toca o solo no ponto V. Um observador que está em R contata a equipe de resgate localizada em O. A figura ao lado representa a vista superior da situação. A distância em quilômetros entre o ponto em que o paraquedista tocou o solo e a equipe de resgate é de quantos quilômetros? Então aqui, ó, o que a gente sabe do desenho, já dá para você calcular a tangente do ângulo alfa, que vai ser, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, 1/3. Só que para você calcular a distância que vai do ponto O para o ponto V, você precisa pegar o triângulo inteiro, ó. Então aqui continua tendo os 3 km, aqui continua tendo 1 km, mas do ponto O para o ponto V é desconhecido. Então coloquei aqui como sendo um trajetinho extra aqui para calcular, tá? Então primeira coisa que a gente faz, ó, calcula aqui quanto que vai ser a tangente de 2α, pela formulinha. Então é o dobro da tangente do alfa, 1 menos tangente ao quadrado de alfa. E a tangente de alfa substitui por 1/3, tá? Então quando você faz a continha, você chega que a tangente de 2α é 3/4. Agora, tangente é cateto oposto, que é o x mais 1, cateto adjacente, que é 3. No lugar da tangente de 2α, troca pelos 3/4 que você acabou de calcular pela fórmula da soma de arcos, ou na verdade do arco duplo da tangente. Você vai chegar aí no valor, depois que desenvolver a continha, de 1,25 km. Então você parte de um ângulo que você conhece, ou melhor, que você tem dados para calcular, ó, uma tangente. E aí, como o enunciado te mostra dois ângulos idênticos, você extrapola isso para o arco duplo. Questão 2. Ela é meio chatinha porque dá a impressão que está faltando dados. Então, ó, um guindaste instalado em um terreno plano tem dois braços articulados que se movem em um plano vertical perpendicular ao plano do chão. Então é esse pedaço aqui, ó, de O para P1 e de P1 para P2. Esses são os dois braços articulados. Na figura ao lado, os pontos O, P1 e P2 representam, respectivamente, a articulação de um dos braços com a base, a articulação dos dois braços e a extremidade livre do guindaste. O braço OP tem comprimento 6 e o braço P1 P2 tem comprimento 2. Em um dado momento, a altura de P2 é 2. P2 está a uma altura menor do que P1. E a distância de O a P2 é 2 raiz de 10. Sendo M o pé da perpendicular de P2 ao plano do chão, pode concluir que o seno de P1 OM equivale a quanto? Então aqui, ó, primeira coisinha. A figura está aberta, né? Então vamos fechar uns triângulos aqui. Vai ficar assim, ó. Tá? Faz uma linha do O para o P1, do P2, na verdade. Fecha aqui aos 90 graus, que a questão falou, da perpendicular em M. E aqui embaixo com a base. Agora aqui a parte importante, ó. No ponto M tem 90 graus. Aqui tem 2 metros. Aqui em azul, ó, na diagonal tem 2 raiz de 10, que seria uma hipotenusa. E aqui eu coloquei dois ângulos alfas, né? Na verdade eu já fiz a conta aqui, só que a sequência do slide que está diferenciada. Então por que eu sei que esses dois ângulos são iguais? Por causa disso aqui, ó. Pegando esse triângulo azul e fazendo Pitágoras, você descobre que esse lado aqui de baixo, ó, são 6 metros. E aqui em cima você tem uns 6 metros também. Então esses dois triângulos aqui, ó, eles são triângulos do tipo congruência LLL, porque eu tenho o 2, o 6, o 2 raiz de 10 e aqui embaixo eu tenho o 2, o 6 aqui embaixo calculado por Pitágoras e o 2 raiz de 10. Então são dois triângulos congruentes do tipo LLL e aí por consequência
eu sei que se são L, 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 os ângulos também são iguais. Então aqui eu tenho no M 90 graus, no P1 eu tenho 90 graus, esses dois são idênticos também, e por fim aqui na base eu também tenho os dois ângulos como sendo alfa e alfa. Tá? Então tudo a partir desse Pitágoras eu chego aí na congruência dos triângulos. Chegando nisso, ó, calculo o seno do ângulo alfa pelo triângulo azul e o cosseno do ângulo alfa pelo triângulo azul. Tem esses dois. E aí quando ele fala para calcular o seno do ângulo P1OM, P1O até o M é o arco duplo do ângulo alfa. Então você vai usar seno de 2α, 2 vezes seno de A, cosseno de alfa. Fazendo a continha, você chega aí em 3/5. Questão 3, uma questão aí que foge um pouquinho do que a gente está fazendo, porque ela trabalha com equações. Então ela fala para você assim, ó, sabe-se que a receita mensal em milhões de reais, já pela produção e venda de equipamentos eletrônicos de duas empresas A e B, varia de acordo com as seguintes funções periódicas. Na empresa A, a receita obtida é dada pela equação RA, aí coloca seno 2 π vezes t sobre 60. E na empresa B, dada pela equação RB, raiz de 2 vezes cosseno, abre parênteses, πt sobre 60. Em ambas, t é o tempo medido em meses. Aí a pergunta, ó, portanto, o tempo em meses para que as duas empresas tenham pela primeira vez a mesma receita é um número entre aí tantos meses, dá um intervalo de tempo para você. Então você vai ter que começar, como ele quer a mesma receita, você vai começar igualando os R's, as equações. E aí vem a parte complicada, ó. A equação do RA é seno 2 vezes πt sobre 60. A equação do RB é raiz de 2 cosseno πt vezes 60. E aí você toma cuidado, ó. O 2 aqui na frente do ângulo quer dizer para você que isso aqui é um arco duplo. É como se fosse assim, ó. Esse parênteses inteiro é um A. Então aqui é seno de 2A. E aqui eu tenho o cosseno de A. Então eu tenho uma equação onde eu tenho o seno do dobro do ângulo com o cosseno somente do ângulo. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Transformar esse seno de arco duplo em arco simples. Então eu faço o caminho contrário agora. Ó. 2 vezes seno π vezes t sobre 60 vezes cosseno de π vezes t sobre 60, igual ao raiz de cosseno, que aqui não mudou nada. Tá? Esse termo inteiro, raiz de 2 cosseno de π t sobre 60, você passa subtraindo e fica igual a zero. Com essa parte inteira aqui da quarta linha, o que repete nos dois termos da subtração é o cosseno de πt sobre 60. Põe ele em evidência. Tá? E aí você vai ter um termo aqui nos colchetes de 2 vezes seno de πt sobre 60 menos raiz de 2. É uma equação produto igual a zero e além disso é uma equação trigonométrica. Então você tem que pegar aqui, ó, primeira parte, cosseno de πt sobre 60 igual a zero. E cosseno, a parte aqui do seu colchete também igual a zero. Então aqui, primeira coisa, ó, cosseno de πt sobre 60 igual a zero, você tem que lembrar o seguinte, em que local que o cosseno vale zero. Então, o cosseno vale zero no 90 graus, que escrito em radianos é π sobre 2. Então, aqui o que acontece? Para você resolver essa equação, ó, eu sei que esse termo do parênteses, onde a variável é o t, isso aqui só vai ser igual ao π sobre 2. Tá? Que são os lugares onde o cosseno está dando zero. O primeiro lugar onde o cosseno dá zero. Resolvendo aqui, eu tenho então, ó, que o π vai cancelar com π, o 60 passar multiplicando cancela com 2, dá 30 meses. Tá? Na segunda parte, eu tenho aqui o colchete agora, eu vou passar o raiz de 2 para o lado de lá e o 2 dividindo. Aí eu chego que o seno de alguma coisa vale raiz de 2 sobre 2.
Se fosse para descobrir quanto que é essa alguma coisa, a gente saberia que seria 45 graus. Só que aqui, como é uma equação em forma de radianos, então eu sei que esse argumento aqui, ó, ele tem que ser igual a π sobre 4, que é o 45 graus em radianos. Quando eu multiplicar em cruz e isolar, eu chego num t valendo 15. Então aqui a gente está querendo saber o intervalo é entre 15, ou melhor, a primeira vez que acontece a igualdade das receitas é em 15 meses e depois acontece em 30 meses. Ele quer a primeira vez. Então a primeira vez é o 15. Então ele está pegando aqui um intervalo de 12 e 16. Entre 12 e 16, o 15 está lá. Então, alternativa C, alternativa correta. Então, aqui um probleminha de equação trigonométrica para resolver. Questão 4, questão aí meio chatinha, que ele pega para vocês geometria analítica, ele força vocês a lembrar de alguma coisa. Então, aqui você tem, ó, uma equação do tipo x² mais y² igual a 4. Aqui é uma equação de circunferência que está na forma reduzida e é uma circunferência de centro igual a zero, tá? Já que não tem nenhum termo aqui junto com x² e y². Fala que tem duas retas tangentes à circunferência e essas duas retas se cruzam no ponto 1, 3. Tá? No gabarito que eu mandei para vocês uma vez, essa figura está totalmente fora de escala, totalmente estranha, fica meio... Não sei se fica tão boa para vocês analisarem, apesar de que as contas estão certas, apesar do desenho estar zoado. Então eu tentei fazer aqui, em forma de escala, num quadriculadinho, o desenho, para vocês tentarem entender um pouquinho melhor. Então aqui, x² mais y² igual a 4 é uma circunferência de raio 2. Tá? Aqui eu usei uma escala, para cada 2 quadradinhos está valendo 1 centímetro, por exemplo. Então, com 4 quadradinhos, eu tenho o meu raio valendo 2. Centro no 0, 0, cortando aqui eixo x e y. Aí, ponto 1, 3. X valendo 1, y valendo 3. Então, vendo aqui, ó, x valendo 1, y valendo 3, contando sempre 2 quadradinhos. Esse é o ponto P, onde as duas linhas tangentes se encontram. Linhas tangentes só faz uma encostadinha de leve na circunferência. E o mais importante, onde ela encosta na circunferência, sempre vai fazer 90 graus com o raio. Então, por isso já coloquei o perpendicular aqui. Tá? Então, com isso, ó, eu já consigo ver que o x é ângulo oposto ao lado 2 e tenho 90 graus aqui, onde essa linha aqui do meio é uma hipotenusa. Tá? Então eu vou calcular o tamanho dessa linha do meio. É aquela formulinha de distância de ponto a ponto. Tá? Então você vai fazer x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Tá? Então eu estou pegando o ponto 1 e o ponto 3, lá do ponto P, e o 0, 0 do centro da circunferência. Aí me dá uma raiz de 10. Que é esse tamanho aqui, que vai ser a hipotenusa. Com isso eu calculo o valor do seno, raiz de 10 sobre 5. Faço aí, ó, uma transformação de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado para descobrir o valor do cosseno. Chego no valor de raiz de 15 sobre 5. Tendo seno e cosseno, aí eu calculo o ângulo inteiro, porque o ângulo inteiro, ó, é x e x. De novo, é um arco duplo. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 10 sobre 5, que é o seno, vezes raiz de 15 sobre 5, que é o cosseno. Tá? Olhando assim, dá a impressão que está errado a continha. Mas, ó, raiz de 10 é raiz de 2 vezes raiz de 5. E o raiz de 15 é raiz de 3 vezes raiz de 5. Tá? Abriu desse jeito. Então, você tem o raiz de 5 com raiz de 5, cancelam 5 de baixo. O raiz de 2 e o raiz de 3 dá um raiz de 6. E aí vocês têm o 2 e o 5 que sobraram, dando para você aí a alternativa aí. Tá? Então a gente para por aqui.
indo muito para frente, tá? Tiver alguma dúvida, vocês podem mandar lá no fórum. E tem aí para vocês terminarem a atividade online sobre esse capítulo também, tá? Então, com isso, a gente acaba chegando ao final da Física 5 nessa apostila, tá? Bom trabalho para vocês. E aí, qualquer coisinha, pode me perguntar. Abração para vocês.